Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu estou aqui no escritório e eu vou compartilhar com vocês um projeto arquitetônico que está saindo aqui do escritório. Ele já está impresso, pronto para ir para a prefeitura, para ir para o condomínio, para ser aprovado, para que daí de fato nossos clientes consigam estar na legalidade e executar esse projeto. E eu quero compartilhar como que nós entregamos esse material, como que nós preparamos todos esses desenhos do projeto arquitetônico, todos esses detalhamentos executivos e como a gente entrega, para o nosso cliente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo por aqui, se te ajuda, já deixa seu like, se inscreva nesse canal e vamos lá! Então, pessoal, basicamente aqui nós temos 5 cópias do projeto. 2 vão ser aprovadas pelo condomínio, 3 cópias vão para a prefeitura. Eu coloquei aqui um papelzinho para proteger, os dados pessoais e informações dos nossos clientes. Ao todo, são 12 pranchas de projeto arquitetônico, tá? É uma casa de 393 metros quadrados. Dá para ver aqui, 393 metros quadrados. Então, deu um total de 12 pranchas. Agora, eu vou abrir um joguinho delas para mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui pela prancha de número 1. São 1 de 12. Então, na primeira prancha, é indicado a gente começar dando uma visão mais geral do projeto. Então, nós trazemos informações do terreno, como planta de localização e planta de implantação. Já vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui na primeira prancha, nós trouxemos aqui a situação, que é nada mais aonde o terreno está localizado. Como esse loteamento aqui, nós não tínhamos a parte de CAD, de AutoCAD, as informações mais técnicas, nós pegamos uma imagem do Google Maps mesmo e encontramos o terreno e colocamos as informações necessárias para a planta de situação. Aqui, então, nessa planta de situação, é basicamente aonde o terreno está localizado, os lotes de vizinhos, medida e área do terreno, tá? Informações da localização do terreno. Já na planta de implantação, vem um detalhamento mais minucioso sobre o que tem no meu terreno. Então, aqui eu tenho o meu terreno e aqui a minha edificação. Nessa planta de implantação, eu tenho todas as indicações de acessos, de desnível, tudo que tem no meu terreno vai estar nessa planta aqui. E informações como recuos, que a norma do condomínio pedia para a gente seguir. Então, de fato, tudo que tem em cima do terreno está nessa planta de implantação. Então, nós começamos a organização das pranchas, mas dando essa visão geral do que é o projeto. Já na segunda prancha, nós vamos começar a trazer, separar, digamos assim, as informações da edificação. Na nossa segunda prancha, nós trazemos aqui algumas perspectivas e também trazemos a planta de cobertura da edificação. Então, aonde vai estar localizado os tubos de queda, a inclinação, aonde que vai estar, a calha onde vai estar, que tipo de cobertura vai ser, aonde vai ter platibanda, que altura de platibanda. Então, todas as informações relacionadas à cobertura estão aqui na segunda prancha e algumas perspectivas
para a pessoa que está analisando ter uma visão, né, 3D em perspectiva também do que está ali representado de uma forma mais técnica. Essa aqui é uma prancha A1, se eu não me engano, ela está um pouquinho estendida por conta da escala e do tamanho do projeto também. Então, a prefeitura, ela dá algumas orientações de escalas para trabalhar com as plantas e também do tamanho que tem que ser as pranchas. Então, é bom ficar sempre atento aí com as orientações que a prefeitura pede. Então, aqui nós tivemos que seguir algumas escalas, né, em plantas, em cortes, e também o tamanho da prancha. Então, essa aqui é uma prancha A1. Já na terceira prancha, nós começamos com as plantas. Vou abrir aqui. As plantas, eu gosto de organizar ela em ordem lógica, digamos assim. O meu primeiro pavimento, qual que é? É o pavimento da garagem, meu primeiro nível. Então, eu começo de lá e vou indo para os níveis inferiores. Então, aqui, basicamente, é toda a informação do pavimento. Desde projeção de beiral, largura de parede, medidas de todas as paredes, escada, enfim, representação de tudo o que tem nesse pavimento. Todas as informações necessárias para que possa ser executado. Já aqui embaixo, na mesma folha, nós já conseguimos encaixar o pavimento do primeiro subnível, que é um nível abaixo da garagem. Então, é um terreno com 15 metros de desnível. Então, nós temos uma parte que fica, digamos assim, subsolo, né? E outra com a vista para o lago. Então, nós chamamos de primeiro subnível e pavimento térreo, pavimento da garagem. Então, vindo para cá, nós temos a entrada social, nós temos uma passarela que faz a distribuição para os quartos. Então, nós temos 2 suítes desse lado aqui e 2 suítes desse lado aqui. E uma passarela que interliga essas 2 suítes, né? Aqui nós temos um mezanino que dá acesso e visão, na verdade, para a parte inferior, que é o espaço social da casa. E aqui eu tenho outra escada que desce para o nível social da casa. Então, subindo aqui, eu dou acesso ao meu hall de entrada, que eu dou acesso lá da rua. E subindo ainda essa escada aqui, eu dou acesso à garagem que está lá em cima, ó. Então, pavimento térreo e pavimento do subnível. Aqui, mesma coisa, ó. Tamanho de abertura, porta, janela, parede, enfim. Todas as informações necessárias para que possa ser executado. Aqui também tem quadro de áreas. O quadro de áreas ele continuou nessas pranchas aqui, mas geralmente vem só a tabela de esquadria mesmo, de porta, janela, portão. Na quarta prancha nós temos outra planta. Esse é o pavimento social da casa. Então, nós temos um pavimento edificado, onde fica a sala de jogos, sala de jantar, cozinha, sala de estar, espaço de lareira. E também nós temos um terraço. Deixa eu explicar aqui a planta para vocês, então. Lá de cima dos quartos, então, eu tenho essa passarela, né, que vai de um quarto para o outro. E aqui embaixo, descendo a escada, eu chego nesse ponto aqui. Que daí eu venho para a cozinha, sala de jantar, sala de jogos. Aqui é o mezanino, que tem lá em cima. Então, aqui é a minha sala de estar, aqui embaixo, com pé direito duplo. Aqui do lado, eu tenho outra sala de estar com lareira. Aqui nessa lateral, nós temos a parte de serviço, então, lavabo e lavanderia com acesso externo. E aqui, por esse acesso externo também, nós temos um lavatório e um chuveiro, que atende essa parte de piscina aqui. Então, a minha edificação
A delimitação dela é aqui. Aqui nós temos um acesso que sai para esse terraço, que tem acesso para essa piscina, que tem borda infinita aqui, ó, em todos os lados. Aqui tem a parte de spa, de hidro, uma floreira e uma escadaria que desce para esse outro terraço aqui, que aqui a gente tem outro espaço de lareira externa, com os banquinhos, tudo feito em alvenaria, e outra escadaria que dá acesso e vence o nosso desnível de 15 metros aqui embaixo. Então, aqui é uma planta um pouquinho mais complexa, ela é bem grande, né? Então, aqui a gente traz vários detalhes executivos. Como eu falei para vocês, aqui tem a borda infinita e cada detalhe desses aqui a gente puxa algumas indicações aqui, ó. Então, por exemplo, a borda infinita, como que vai ser feito? A altura dela. Então, ali ela tem um chanfro para fazer aquele efeito da borda infinita e a água cair aqui. Ela vai cair nessa calha e depois ela vai voltar, né? Mas e a altura da calha, a largura, a profundidade da piscina? Então, tá tudo aqui, ó. A gente traz esse zoom, né, que a gente fala, porque às vezes... Na verdade, é assim, o que importa é estar representado, né? Eu sempre falo, tudo que a gente pensa, de alguma forma, precisa estar representado. E nesse projeto em específico, em vez de fazer só uma prancha de detalhamento, nós optamos por fazer esse zoom aqui na planta baixa mesmo. Porque muitas vezes o pessoal na obra esquece de conferir. Às vezes está uma indicação aqui escrito, conferir detalhe 02. Às vezes o pessoal não vai procurar na prancha onde que tá. Então aqui, como é uma planta mais complexa, a gente trouxe esse zoom e ocupou esse espaço aqui da prancha para já trazer essa representação. Então, opa, aqui tem um zoom, então aqui tem um detalhe. Como que eu tenho que executar isso? Ah, é assim, ó, a laje vai ter 10, um espaçamento entre a borda da piscina e a laje de 10 centímetros, vai ter um chanfro aqui de 5 centímetros, de diferença entre a parte interna da piscina e a parte externa, onde vai cair a água, e assim vai. Então, o pessoal vai olhando os desenhos, as medidas, e já vai vendo aqui esses detalhes executivos. Por exemplo, aqui eu já falei, né, que é a parte da piscina, e aqui eu tenho a calha, que é onde vai cair a água da borda infinita aqui. Então, nesse espaço aqui de baixo, nesse nível inferior da minha piscina, onde eu tenho esse espaço aqui de área de lazer aqui embaixo, nós colocamos uma iluminação indireta em toda essa extensão aqui, para balizar o que é parte da piscina e o que é área de lazer, para ficar uma iluminação bem aconchegante para curtir no final de tarde e à noite aqui. Então, aqui eu preciso trazer esse detalhe executivo. Então, aqui tá a minha alvenaria da piscina, aqui tá o reboco, e aqui embaixo eu preciso deixar um friso, como se fosse um rodapé negativo, para tá colocando a minha iluminação. E o meu revestimento vem no piso e sobe aqui embaixo. Então, esses detalhamentos aqui a gente traz, como eu já falei, junto aqui para o pessoal lembrar de executar. Outra coisa, nesse terraço aqui nós temos uma floreira. Aqui nessa imagem dá para ver melhor, ó. Então, como eu falei, aqui tá a minha edificação. Deixa eu virar aqui. Nessa imagem aqui... Nessa imagem aqui, dá para ter uma noção, ó. Então, aqui eu tenho o pavimento dos quartos, aqui é onde eu tenho o meu pé direito duplo e aqui é a parte social da casa. Aqui nesse nível da piscina eu tenho um terraço e a minha piscina de borda infinita, que é essa parte aqui, ó. Então, toda essa lateral, até lá no fundo, é essa parte aqui, ó, da piscina, que tem a borda infinita. Nesse nível aqui embaixo, eu tenho o meu espaço de outro terraço, né, com uma lareira externa. E que é esse espaço aqui, ó. E aqui em volta, essa representação é uma floreira. Então, aqui, ó, tá a minha floreira. E aqui no detalhamento executivo desse espaço, eu trago
Que profundidade vai ter essa floreira? Como que vai ser a proteção, a impermeabilização disso? Então, eu trago aqui, ó, algumas informações de impermeabilização, de camadas, né, para ser executado isso daqui, de escoamento dessa água para que não dê problema, infiltração depois aqui também. Então, todas essas informações executivas também estão aqui no detalhe. Outra coisa que temos aqui, essa iluminação aqui, ó. Aqui na fachada nós temos um friso que vai ter 2 rasgos de iluminação. Então, como que vai ser executado isso na alvenaria? Então, aqui, ó, tem um zoom que traz para cá e aqui tem, ó, a alvenaria, reboco, o rasgo que tem que deixar ali, né, o recuo, aonde que vai ser embutido a iluminação e tudo mais. Então, tá aqui. Deixa eu ver mais o que temos. Ah, temos um corrimão. Vou deixar uma imagem aqui desse corrimão, que vai ficar muito bonito. Então, esse corrimão que vem desde aqui de baixo e vai em toda essa circulação até lá atrás, a ideia é colocar uma iluminação nele. Então, aqui a altura ele vai estar fixado, como ele vai ser fixado, como que essa iluminação vai estar fixada no corrimão, como que vai ser a dobra dele. Então, alguns detalhamentos, né? É um projeto com bastante detalhes, então, para que nada passe despercebido, a gente traz essas informações um pouquinho mais minuciosas aqui. E aqui embaixo, nós temos o último pavimento, que fica embaixo, na verdade, desse pavimento aqui do terraço, que é o nosso depósito e a casa de máquinas. Que então, descendo a escada, aqui, que é essa escada representada aqui, embaixo nós temos uma porta que dá acesso a esse espaço. Essa, então, é nossa quarta prancha. Antes de darmos continuidade, para que vocês consigam visualizar a nossa fachada. Então, como eu falei, aqui é o nível da rua e o nosso terreno tem 15 metros de desnível até lá embaixo, até chegar nesse pavimento aqui do depósito. Então, no nível da rua, nós temos a garagem, o acesso à garagem, e no nível da rua nós temos uma escadaria que desce e dá acesso a um nível intermediário entre a garagem e o nível dos quartos. Nesse hall, nós temos a escada que sobe para a garagem e a escada que desce para esse outro nível intermediário, tá? E assim, segue a lógica que eu expliquei aqui em planta, mas basicamente essa, então, vai ser a nossa fachada, tá? Continuando, prancha de número 5. Agora, então, nós já vimos implantação, já vimos situação, já vimos todas as plantas baixas, já vimos alguns cortes, alguns detalhamentos executivos e agora nós vamos, então, para os cortes. Nesse projeto, nós temos A, B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Nós temos 7 cortes, então, nessa edificação. Por quê? Além de ter 15 metros de desnível, né, que já deixa ela um pouquinho mais complexa, temos vários detalhes arquitetônicos, detalhes executivos, então torna um pouquinho mais complexo também o projeto, tá? Então, aqui nós vamos ver bastante cortes. Por exemplo, nós temos o nosso primeiro corte aqui, corte A, passando lá em cima, mostrando a garagem, mostrando as escadas, a altura de cada degrau, mostrando cobertura, altura de platibanda, reservatório, como que ele vai estar posicionado, barrilete, casinha de gás que está embutida aqui já no muro, o tamanho da casinha do gás aqui também, ó, reparem, sempre que tiver algum detalhe mais específico, a gente vai trazer aqui um zoom para mostrar para o pessoal como que é para fazer, para o pessoal realmente executar lá na obra. Se não executar, porque não quis, né? As informações estão aqui. Muro de contenção, e o que que acontece aqui, ó? Nós temos a topografia original e a topografia modificada. Então, a topografia original, ela vinha até nessa linha aqui, ó. Talvez tá um pouquinho ruim de ver aí, mas essa é a topografia original e vem aqui. Deixa eu vir mais pertinho, ó, que a gente tem topografia.
Não sei se focou. Nós temos topografia original aqui e topografia modificada. A topografia original, ela vinha aqui, vinha lá em cima, ó, e descia aqui. Só que para a implantação dessa edificação, nós vamos ter que cortar um pouco desse terreno. Então, a topografia modificada vai ficar aqui, ó. E aqui nós vamos ter um muro de contenção. E no corte, então, vem todas as informações de aterro, de corte, de alturas, né, do pé direito, de escada, de janela, de porta, tudo que envolve altura, a gente vai trazer aqui no corte. E o corte, o ideal é passar onde a gente precisa realmente mostrar esses detalhamentos, esses detalhes, né, que tem muita diferença. Então, por aqui também, nós trouxemos outro corte lá da parte da piscina. Então, além da edificação, nós temos todo aquele terraço lá que tem vários detalhes. Então, outro corte está posicionado lá na piscina. Então, a profundidade da piscina, a calha, aonde vai ser prainha, o spa, a floreira, escada, muro aqui na lateral. E lá, bem fraquinho, está a nossa edificação. E aqui, há outros detalhes também. Profundidade da floreira, escoamento de água, impermeabilização. Nesse muro lateral aqui, a gente traz detalhamento de pingadeira, né? Quanto que vai ter, sobrando de cada lado. Enfim, mais uma vez aqui, detalhamento da piscina, da borda infinita. Então, corte A e corte C aqui. Por que não tá o corte B aqui? Por otimização de prancha, realmente. Correto, bom seria, né? Corte A, corte B e seguir essa sequência. Mas, como aqui a gente tinha vários cortes, a gente tentou otimizar essa sobra aqui da prancha, né? Então, veio o corte C para cá. Corte B, será que tá aqui na sequência? Na sequência, então, eu tenho o meu corte B. Aqui eu tenho já detalhamento da escada, ó, aqui eu tenho uma escada plissada, então ela tem todos os degraus engastados um no outro, desde lá de cima. Então aqui ela já tá passando nos quartos. Nosso corte A passava na garagem, nosso corte B já passa nos quartos e na parte social da casa. Sempre procurando passar nessas circulações ou onde tem esses detalhes um pouquinho mais chatos, sabe? Então, aqui a gente cortou bem na escada, que mostra como que ficaria a altura desses pavimentos aqui, vigas, cobertura e a garagem lá, ó, em segundo plano, com uma linha mais fraquinha lá atrás. Essa portinha aqui é a portinha de acesso à caixa d'água. Então, algum dia eu preciso ter acesso a essa cobertura, preciso fazer alguma manutenção. Lá da caixa da água eu tenho uma portinha que me dá acesso à cobertura. Enfim, tudo que diz respeito a alturas, nós temos aqui no corte B também. O corte D, a gente já traçou lá naquele terraço lá embaixo. Então, o corte C estava traçado na piscina, onde mostrava todas as alturas de prainha, spa e da piscina. E agora a gente vem um pouquinho mais para baixo, cortando aquele terraço, mostrando a floreira, como que ficaria aquele espaço da lareira externa. Então, aqui nós temos uma escadinha que sobe, que desce, na verdade, para esse banco que está embutido, né, no nível mais baixo que a laje do terraço. Então, nós temos uma escada, nós temos a parte de lareira e nós temos esse banco que circula toda essa parte aqui. Vou deixar uma foto aqui também. E aqui nós temos a escada. Reparem que essa escada, ela já é diferente da escada aqui de cima, ó. Aqui nós temos uma escada plissada e aqui nós temos uma escada com degraus em balanço. Então, já são diferentes. Aqui nesse degrau, nós vamos ter um balizador. Tá bem fraquinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas aqui nós temos um balizador em cada degrauzinho. Então, aonde que vai estar posicionado esse balizador? Que balizador que é? Enfim, para ficar certinho conforme a gente pensou. E assim vai. Aqui mais detalhamentos executivos. Então, esse é o nosso corte D.
Aqui, então, nessa escada, quando a gente desce, nós vencemos o desnível de 15 metros lá da rua. Aqui nós trouxemos em tracejado, não sei se vai dar para ver, mas enfim, o nível da rua tem a legenda aqui embaixo, ó. Curva de nível original, curva de nível final, nível da rua, aonde vai ser cortado o terreno, aonde é o solo existente, aonde é muro de contenção e aonde é aterro. Então, a gente tem essa legendinha e aqui no corte está representado. Então, aqui em cima, eu tenho representado o nível da rua. E aqui embaixo, quando eu desço essa escadaria, eu chego na topografia original. Mas esse nível do depósito, ele está um pouquinho acima da topografia original. Então, eu preciso, ó, de um pouquinho de aterro, de ajuste ali na terra para deixar esse acesso aqui nesse nível aqui com terra, né, com solo. Então, algumas informações também referente à topografia, que nesse caso aqui é muito importante, como a gente tem, não vou dizer bastante, mas algumas movimentações de terra. Por mais que a gente teve ali 15 metros de desnível, a gente tentou otimizar ao máximo o projeto para evitar a modificação de terra. Aqui já nós temos um corte maior que vai dar para ver essa modificação. Então, aqui nós temos um corte que mostra desde o nível da rua até lá embaixo, ó. Então, 15 metros, daqui até lá em cima. Aqui dá para ver melhor um pouquinho dos cortes e aterros necessários. Como eu falei, então aqui na legenda nós temos curva original, curva final, nível da rua, corte, solo existente, contenção e aterro. O que acontece? Como eu mostrei nessa imagem aqui para vocês, nível da rua, topografia original. Aqui, para fazer esse acesso ao nível da garagem, a gente já precisa aterrar um pouco aqui. Então, essa parede aqui embaixo vai ser contenção e aqui vai ser aterro. Só que o nosso corte, ele tá passando aqui na escada, ó. Tá cortando a escada. Então, o nosso corte tá passando aqui. Essa escada também vai precisar de um pouco de aterro, ó. Porque a topografia original do meu terreno tá aqui. É essa linha aqui. Essa em verde é o aterro. E a topografia original, ela segue aqui. Mas aqui eu tenho a minha edificação. Então, aqui eu preciso cortar essa edificação para fazer esse muro de contenção aqui. E continuar seguindo com a minha edificação. Então, basicamente, olhando a lateral dessa edificação, eu vejo aqui topografia original, os níveis da garagem lá em cima, acesso, circulação dos quartos, sala de estar, terraço, a piscina de borda infinita, o outro terraço que tem a lareira lá embaixo e chega aqui embaixo. Toda essa estrutura aqui, ela tá apoiada nesses pilares. Esses pilares precisam chegar até essa topografia original aqui. Claro, isso aqui não substitui o projeto estrutural. O projeto estrutural já está pronto também. Aqui é mais representativo esse desenho aqui, tá? Mas aqui fica bem ilustrativo, né? Bem fácil de entender que essa estrutura aqui, todos esses pavimentos, digamos assim, tem um espaço aqui embaixo, né? Como se fosse sob pilotis, poderíamos dizer assim. Mas, enfim, temos a laje, temos os pilares descendo até a fundação e vai ser feito esses fechamentos laterais. No caso, assim, vai ficar um espaço oco, ocioso, vazio aqui embaixo, tá? Então, mas enfim, resumindo, aqui mostra aterro, mostra corte. Aqui, nesse corte, mesma coisa que os outros. Nível, altura, detalhes executivos, por exemplo. Aqui nós temos o nível da rua. O meu hall de entrada, ele tá no nível abaixo da rua. Eu tenho essa escada aqui. Então, quando chover, a água vai cair aqui e automaticamente vai ser direcionada para cá. Para que não ocorra risco dessa água entrar aqui, nós vamos fazer uma canaleta, que a gente chama aqui, que é uma calha, como se fosse uma calha no piso,
de modo com que a água que escorre aqui cai nessa canaleta e é conduzida para outro local. E esse piso, nesse sentido aqui, ele tem um leve caimento também em direção da canaleta. Justamente para evitar problema nessa entrada aqui, que está no nível mais baixo que a rua. Deu para entender? Então, outro corte onde mostra escada. Aqui eu tenho dois tipos de escada. Cheguei no meu hall, sobe para a garagem, eu tenho a escada engastada. E descendo para os quartos, eu tenho a escada plissada. Então, tenho dois modelinhos de escadas. Aqui, consigo ver como que é a minha cobertura, altura de platibanda. Enfim, ó, vários detalhes. Corte F. Aqui, nós vemos o corte em outro sentido, ó. O nível da rua tá aqui, eu já tô olhando para o outro lado. E aqui eu consigo ver o acesso da garagem. Lembra que eu falei antes que a gente ia precisar aterrar para fazer esse acesso da rua até no nível da garagem? Então, topografia original, muro de contenção e aterro. E detalhes executivos. Ó, a altura. Aqui na minha fachada eu quero ter uma iluminação. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa fachada aqui, ela tem um perfil de LED, de iluminação, que vem aqui, vai lá e contorna. E aqui a gente trouxe esse detalhamento, ó. Então, precisa colocar uma madeirinha para fazer esse encaixe ali, para fazer essa forma, como ele é embutido na laje, né? Não tem como cortar a laje. Então, já tem que fazer uma forminha com essas medidas para depois vir e encaixar o perfil ali. Enfim, mais detalhes. Ó, o que eu falei para vocês? Mesma coisa antes, ó. O nível do meu piso tá lá em cima, minha topografia original tá aqui, ó. Então, essa casa, ela tá toda apoiada nesses pilotis. Ó, aqui eu tenho mais um pouquinho de ajuste de terra, ó, de corte e aterro. Vamos para a prancha 9. Prancha 9, outro corte, onde mostra reservatório. Também alguns cortes. Enfim, mais detalhes. Os cortes finalizaram. Agora nós vamos para as fachadas. As fachadas nós indicamos mais sentido de acabamento. Então, que revestimento que vai ser aplicado. Vou colocar aqui pertinho, ó. Então, deixa eu ver se não vai dar reflexo. Acho que não. Então, essa é a fachada frontal e aqui eu tenho meu desenho técnico, né, dessa fachada frontal. Então, a entrada aqui do portão da garagem, que pintura, né, que cor que é esse pórtico que faz aqui, que revestimento que é esse que foi aplicado aqui, que material que é a porta, a iluminação, que cor que vai ser pintado esse pórtico aqui da entrada também. Então, e como nós temos o nível da rua um pouco acima de até onde chega lá, ó, o acesso da porta, nós indicamos aqui em tracejado o nível da rua e os demais elementos até onde chega a topografia lá embaixo, para a gente conseguir representar toda a edificação. Então, esse é o corte frontal, o posterior, com os rasgos que eu comentei com vocês aqui, sentido das aberturas, mas mesmo essas informações aqui complementares. Altura, a gente tem em corte. Informações de medidas, nós temos em planta baixa. Aqui na fachada, a gente traz mais indicação de cores e acabamentos. Em algumas fachadas, a gente até traz cotas, né, de alturas, mas como aqui o estrutural também está bem detalhado e ele é bem complexo, a gente preferiu deixar todas as informações centralizadas de altura, de viga, essas coisas nesse sentido, lá no estrutural. Aqui, junto com as fachadas, também trouxemos algumas imagens, não são realistas, né? Os renders eles estão sendo impressos e vão ser entregues nesse papel aqui, nesse papel fotográfico, né? Então, aqui ainda não estava pronto, a gente trouxe algumas perspectivas lá do sketch mesmo. Prancha de número 10.
Prancha de número 11, outra fachada com indicação de acabamentos. E prancha de número 12 com mais uma fachada. Fachada da lateral, também indicando cores e acabamentos. Então, ao todo, 12 pranchas. A ordem lógica, então, vocês viram: situação, implantação, cobertura, plantas baixas, seguindo essa ordem lógica também, cortes, né? Aqui no caso nós tivemos 7 cortes e depois as fachadas. Espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho aqui como que nós entregamos os nossos projetos aqui na Intra. Claro, esse é um projeto e como cada projeto tem as suas particularidades e suas complexidades, cada um precisa se adequar, digamos assim, para que a gente represente todas essas informações da melhor maneira. Claro, sempre vai ter situação, implantação, corte e planta baixa, mas principalmente esses detalhamentos executivos, né? Que afinal a gente pensa com tanto carinho, né? Planeja e a gente quer que seja executado, né? E se esses detalhes passarem despercebidos lá na obra, eles não vão executar. E o que importa é realmente o que foi executado, né? O que vai ser construído. Então, nada melhor do que a gente fazer um projeto e depois ter esse projeto executado. Então, a gente precisa sempre pensar na melhor forma de representar tudo que nós pensamos, tá? Então, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, encaminha para algum amigo, algum colega de profissão e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!